como que vai funcionar a nova dispensa eletrônica. Então, eu estou aqui no site principal, www.gov.br/compras, e vamos clicar aqui em acesso ao sistema. Nesse momento aqui, como a gente vai fazer a inclusão da dispensa, essa primeira aula são as telas do governo, eu vou clicar aqui nessa flechinha e vou entrar com o meu login, senha de acesso, e vou clicar em entrar. Então, só vou pausar o vídeo aqui para acessar esses dados. E agora, eu tô aqui na área de trabalho do gestor público do governo, tá? Vou clicar aqui em criar, e aí nós vamos clicar em dispensa eletrônica inexigibilidade. Clicou aqui, nós vamos cadastrar a nossa dispensa eletrônica, tá? Então, nesse primeiro momento eu vou colocar aqui que é uma dispensa de licitação. Você vai colocar o número aí, os dados da compra de acordo com o seu processo, tá? Então, vamos colocar aqui de acordo com o nosso processo, você não vai inventar esses dados, né? São os dados reais aí. Nós vamos selecionar a lei, no caso, a nossa dispensa é a lei 14.133, tá? E observe, então, que aqui no artigo 75, como é uma dispensa, ela abre todos os incisos do artigo 75. Então, eu posso realizar por qualquer um dos incisos do artigo 75. Quando a gente vai fazer pequeno valor, que é o inciso 1 e o inciso 2, tá? Pequeno valor, vai abrir isso daqui, ó. Participação preferencial de MEPP. Por quê? Porque lá na Lei Complementar número 123, desde a Lei Complementar número 123, lá no artigo 49, quando é uma dispensa por pequeno valor, a preferência é dos pequenos. Então, normalmente a gente vai colocar sim, tá? Porque se for colocar não, aí você tem que justificar por quê, de acordo com a própria legislação. Por exemplo, não há pelo menos 3 fornecedores competitivos, né, entre pequenos empresários. Não é vantajoso para a administração, quer dizer, na minha pesquisa de preços eu já vi que os pequenos empresários estão cobrando muito mais alto do que as outras empresas. Ou não atingiu os objetivos lá do artigo 1º do decreto. Então tem que ter uma justificativa. Se não tiver justificativa, a preferência tem que ser sim, tá? Esse item aqui de participação preferencial MEPP, ele só vai existir para o inciso 1 e 2, tá vendo? Que são os casos de pequeno valor. Se você for utilizar o inciso 3 e seguintes, ele vai desaparecer, porque não há obrigatoriedade de dar preferência nos demais dispositivos, só no artigo 75, 1 e 2, tá? Então, vamos deixar aqui o inciso 1, só para a gente poder seguir em frente. Vou colocar o número do meu processo, não vou inventar esses dados, tá? Lembrando que são os dados reais que você tem aí no seu processo. Valor da compra, vamos colocar 108 mil e vamos colocar que a gente tem aqui um item, tá? Poderia ter 2 itens, poderia ter 3 itens. Objeto, vamos colocar que é uma reforma. Você vai colocar de acordo aí com, né, o seu processo de dispensa. E a justificativa aqui vai justificar, nesse nosso caso, é uma compra de pequeno valor. Eu coloco a justificativa aqui para fazer a sua dispensa, tá? CPF do responsável da sua autoridade competente, responsável pela dispensa eletrônica. Vou clicar na lupa, ele vai puxar o nome da sua autoridade competente, vai colocar aqui a função, ordenador de despesa, de repente um secretário, tá? E após isso, faltou esse item aqui, ó. Compra com disputa. Então, a novidade é que você pode fazer, né? Anteriormente, na primeira versão do sistema, a gente só conseguia fazer com disputa, mas por que agora a gente tem a possibilidade do não, né? A gente tem a possibilidade do não porque, inclusive no artigo 75, inciso 1 e 2, que é a compra de pequeno valor, se você levar em consideração o artigo 22, inciso 3, da Instrução Normativa número 67 da SEGES, o que ele determina? Ele determina que se você faz a sua dispensa ali e ela resulta ali fracassada, tá? Então, vai lá, faz a dispensa eletrônica e a dispensa eletrônica ela acabou sendo fracassada, né? Vamos supor que todos os valores oferecidos ficaram superior ao valor estimado. Então, nesse caso, você pode entrar aqui no sistema e vamos supor que na sua pesquisa de preços que você fez ali no seu processo mesmo da sua dispensa eletrônica, você conseguiu fornecedores com valores menores, valores que estão de acordo com o seu valor estimado e que você vai fechar com um deles. Então, você vai utilizar aqui só para registrar a dispensa eletrônica no sistema, para dar publicidade a ela, né? Então, por isso que vai ter essa opção, tá? Mas como a gente está fazendo aqui pela primeira vez, a gente vai fazer uma disputa, então eu vou colocar sim,
tá bom? Mas se fosse fracassado, se eu já tivesse feito isso e foi fracassado, aí eu posso colocar não, e aí eu vou usar aqui só para registrar a minha disputa, para ficar tudo bonitinho, para ser registrado aqui no sistema, para ir para o PNCP também, né, que ele vai ser publicado no PNCP, para que a gente possa dar publicidade a essa dispensa eletrônica, tá? Então, eu vou colocar aqui reforma, pequeno valor, coloquei aqui os dados. Agora, presta muita atenção, tá? Prazo da etapa de lances. Bom, a disputa, quando a gente fala de dispensa eletrônica, ela vai ter no mínimo 6 horas de lance e no máximo 10 horas de lance. É você que vai escolher. Vamos supor que eu quero dar 6 horas de lances. Então, eu vou colocar aqui que são 6 horas. Vou colocar aqui 0,6. Se eu fosse dar 10 horas de lance, eu colocaria 10 aqui, tá bom? E aqui, ó, é a data de início da etapa de lance. Agora, presta muita atenção. Você é obrigado a dar, pela instrução normativa número 67, no mínimo 3 dias úteis. No mínimo 3 dias úteis entre a data que nós estamos publicando aqui, a nossa dispensa, que vai ser publicado no PNCP, até o dia que vai ser realizada a dispensa eletrônica, que vai já abrir às 8 horas da manhã com a etapa de lance, tá? Então, vamos lá. Nós estamos publicando a nossa dispensa hoje, no dia 14, tá? De fevereiro. Se eu publicar aqui no sistema antes das 18, hoje mesmo já vai ser publicado no PNCP. Então, hoje já é considerado aquele primeiro dia que a gente desconta ele na nossa contagem. Então, vamos lá. Publiquei hoje a minha dispensa antes das 18, tá? Então, no dia 14 já foi publicado no PNCP. Então, eu excluo o dia do início e vou contar 3 dias. 1, 2, 3. Quer dizer que a minha disputa já pode ser realizada no dia 17, tá? Agora, vamos supor que eu tô aqui fazendo hora extra e o gestor público, tá? E ele publica essa dispensa eletrônica depois das 18 horas. Aí, a publicação não vai ser hoje no PNCP, vai ser amanhã, no dia 15. Então, dia 15, que é considerado o primeiro dia, que a gente exclui da contagem, 1, 2, 3. Aí, teria que ser no dia 18. Como aqui ainda são 4h20, tá? Então, a gente vai publicar antes das 18. Então, eu vou colocar que o início da disputa, ó, 1, 2, 3. Ele pode ser a partir do dia 17, tá? Vou fazer um teste aqui pra você ver o que vai acontecer. Vou colocar menos de 3 dias úteis. Vou colocar dia 16. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Só pra você testar. Eu arrumo aqui já pra você, tá? E aqui eu vou colocar 8 horas da manhã. Porque ela sempre vai começar às 8 horas da manhã. Ela sempre vai começar às 8 da manhã. O que significa isso? Que no dia selecionado às 8 da manhã, já abre a disputa de lances. Já inicia a disputa de lances. E quando que ele vai encerrar? Ele vai encerrar depois que passar aqui esse prazo que você colocou no primeiro campo. Então, veja só. Se eu coloquei 6 horas de disputa, significa que vai começar às 8 da manhã, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, às 14 horas, simplesmente vai encerrar. Não tem prazo aleatório, não tem nada. Simplesmente às 14 horas ele encerra, tá? Agora, por um outro lado, se eu colocasse aqui que a etapa de lance seria de 10 horas, aí ao invés de encerrar às 2, ele ia encerrar, né? 14, 15, 16, 17 e 18, às 6 da tarde, às 18 da tarde. Tá? Então, vai depender do tempo que você colocou aqui. Tem que ser de 6 a 10. Como a gente colocou às 6, significa que começa às 8 e que às 14 horas encerra a disputa. E olha só, eu vou tentar salvar e ele não vai deixar porque eu não respeitei aqui o prazo mínimo de 3 dias úteis. Só para você ver como é que funciona. Salvar a dispensa, ele não vai deixar. Opa, só faltou o print aqui, que é a participação preferencial. Vou colocar aqui sim. Quer ver? Vamos lá. Salvar a dispensa. Ó, a data de início de lances, né, o dia da dispensa eletrônica, tem que ser igual ou posterior ao dia 17. Então, ele não deixa você ir para frente se você não observar esses 3 dias úteis. Então, vamos lá. Novamente, estamos publicando hoje, dia 14, antes das 18. Então, hoje vai para o PNCP, ou seja, eu excluo o dia de hoje, que é considerado o dia da publicação, 1, 2, 3. Então, no dia 17 a gente já consegue realizar, tá? Dia 17, agora vai. Salvar a dispensa. Pronto, a dispensa ela foi salva, foi incluída, e agora é o momento da gente colocar o resto dos arquivos. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o arquivo da dispensa eletrônica, né? O seu projeto básico, o seu termo de referência, o documento que vai trazer todo o detalhamento daquele objeto que você vai comprar, contratar. Então, a gente vai escolher aqui o arquivo no nosso computador. Vou selecionar aqui o meu arquivo, tá? E vou clicar em anexar arquivo. O arquivo vai ser anexado, foi transferido com sucesso. E agora, a gente vai clicar em itens para fazer o cadastramento dos itens. Então, sempre vai estar assim, ó. A compra não possui itens, claro, porque agora que eu vou incluir os itens. Então, clique em incluir itens.
você vai ser direcionado para o novo catálogo. Aqui você vai fazer a busca daquele objeto que você vai fazer a sua dispensa. Vamos supor que seja esse daqui, ó, manutenção, reforma predial. Vou adicionar, vou clicar no carrinho, vou clicar em adicionar o SEASGNet. Ele automaticamente vai vir para cá como inconsistente. Por quê? Porque agora eu preciso clicar aqui em selecione e preencher os dados do item dentro da minha dispensa. Então aqui a gente vai ter que preencher o quê? A quantidade do item, vamos supor que sejam 2. Que cada um tem o valor aí de 54 mil. Automaticamente ele já vai somar o valor total, tá? Então eu vou preencher o valor unitário, automaticamente o sistema ele já preenche o valor total, tá bom? Vou selecionar o critério de julgamento, menor preço, a variação vamos colocar monetário, intervalo mínimos entre lances vamos colocar o menor intervalo possível. Aqui você vai colocar o prazo de entrega de acordo aí com a sua disputa, a sua dispensa eletrônica, tá? De acordo com o que está no seu documento. Vai colocar o endereço aí da entrega, vou preencher aqui com o endereço da entrega. Vou alterar aqui a minha cidade, vou colocar aqui a minha cidade. Pesquisar, vou selecionar, ok. E agora chegou o momento da gente salvar o item. Então, eu vou salvar o item. Pronto, o item foi salvo, tá? Se você fosse incluir um novo item, aí você ia colocar aqui, ó, adicionar item novo, e ia novamente aqui para pesquisa em catálogo, ia ser remetido ao catálogo e ia repetir os mesmos passos que eu acabei de fazer com você. Mas se tiver tudo certo, se for um item só, a gente vai clicar agora em dispensa. E agora vai ser o momento da gente fazer a divulgação da nossa dispensa. Então eu vou clicar aqui, ó, em divulgar a dispensa eletrônica. E novamente nessa tela eu vou clicar de novo, tá? Gente, toma cuidado com isso, porque às vezes você acha que você já divulgou e não divulgou. Clica de novo, divulgar a dispensa eletrônica. Ele vai dar uma mensagem na hora. Você confirma que essa dispensa ela tá pronta para ser divulgada no dia 14 às 16h26, então ele já te dá ou seja, ele vai automaticamente para o PNCP, porque eu tô antes das 18, eu tô antes das 6 da tarde. Então eu vou clicar em OK e automaticamente essa dispensa ela já vai ser divulgada, tá vendo? Ó, lá no PNCP. Então ela já foi para o PNCP, ela já vai ser divulgada lá no PNCP, tá? E qual que é aí a próxima alteração que a gente tem? Da mesma forma que o pregão, a dispensa eletrônica, na tela do governo, tá? Eu vou acessar novamente aqui a minha área de trabalho, vou recarregar aqui as informações. Ó, a minha dispensa que eu tô cadastrando aqui com vocês, ela vem pra cá, ela vem aqui pra sua tela principal e observa, ela vai aguardar a configuração da sessão pública. Então, do mesma forma que do pregão, aqui a novidade é que a gente também tem que configurar a sessão pública aí também da nossa dispensa, tá? Às vezes, pessoal, isso daqui ele demora um pouquinho para atualizar no sistema, então se você acabou de fazer, é muito comum você clicar aqui em configurar, ele vai dar não encontrado, então a gente tem que aguardar um pouquinho, tá? E ela já vai aparecer aqui pra gente efetuar. Então eu vou só aguardar um pouquinho para ela aparecer e eu já volto aqui com você. Pronto, eu esperei aqui uns 2 minutinhos, tá? E pronto. Ela já apareceu para mim. Então, sempre ela vai aparecer aqui pendente para você configurar a sessão pública. Então, eu vou clicar em configurar a sessão pública e eu venho para minha tela de configuração da sessão pública também para dispensa eletrônica. Então, ó, aqui eu já tenho a previsão de abertura, vai ser no dia 17/2, às 18 horas. Todas essas informações estão aqui. Clicando na flechinha aqui, eu tenho algumas informações a respeito da dispensa, as informações que foram cadastradas. Clicando aqui, presta muita atenção, aqui tem a possibilidade de mudar o valor unitário, só que isso aqui é só para erro material. Então, vamos supor que foi digitou errado, 54 mil, digitei R$ 5,40. Então, é só para erro material, tá? E aí, teria que ter uma justificativa aqui para essa alteração. A gente vai cancelar que eu não vou fazer essa alteração, que tá tudo certo aqui. E presta muita atenção nisso aqui. Eu clicando aqui, ó, nessa agendinha, a dispensa, ela também tem a possibilidade da gente alterar a data de abertura daquela sessão pública, mas presta muita atenção, tá? A minha sessão pública de dispensa está prevista para o dia 17/2, às 8 horas da manhã. Se acontecer algum imprevisto e eu tiver que colocar uma nova data, por exemplo, dia 18 ou dia 21, isso significa que a dispensa ela vai abrir a etapa de lances na nova data que eu informar aqui. Então, isso aqui vai ser atualizado. Porém,
Porém, isso não faz com que haja prorrogação do prazo para os fornecedores, os analistas de licitações, cadastrarem a proposta. Ou seja, ainda que exista um evento, vamos supor que de repente vai ter greve no dia 17 aqui no meu órgão, né? Então a gente vai colocar aqui para o dia 18 a abertura da dispensa. Isso não faz com que o fornecedor possa mandar a sua proposta dia 18, não. O prazo para cadastrar a proposta nessa dispensa, ele vai se encerrar da data original. Então, no dia 17/2, às 8 horas, é o prazo fatal. Mesmo que eu coloque uma nova data para abrir a minha dispensa, ninguém vai conseguir mandar proposta além desse prazo, tá? Então, é assim que o sistema foi configurado. Esse aqui é o prazo fatal para cadastramento de proposta. Mas se eu precisar alterar a data, sei lá, quem ia fazer ali a dispensa passou mal, teve um mal súbito, né? Aconteceu algum imprevisto. Se eu precisar alterar a abertura, mas ainda assim os fornecedores, eles precisam já ter cadastrado as suas propostas até esse dia e até esse horário, senão eles não vão conseguir mais cadastrar, tá bom? Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui, tá? Aqui é atualização, é que nem você já está acostumado aí no pregão eletrônico, muito parecido aí com o pregão eletrônico, tá? Os dados aqui adicionais a respeito daquela dispensa, a gente vai ter todos os dados aqui. Então, a gente tem aqui o período de lance, então ele vai, no dia 17/2, das 8 às 14, tá? Então, a gente tem todos os dados aí, tá? E agora é só a gente aguardar a data estipulada, né? Porque tem várias atualizações aí.